Tem pai e tem mãe que passa para os filhos a maneira de se comportar, a maneira de agir, e aí os filhos passam a se comportar, passam a agir da maneira como os pais ensinam. Agora tem gente também que passa para os filhos a paixão por uma profissão, ou então aquele conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre a profissão que eles, os pais, realizam. É por isso que o Rede de Olhares de hoje abre as portas para pais e filhos que optaram pela mesma profissão. E ainda pessoas que têm um empreendimento familiar. Isso mesmo, pessoas que têm aquele negócio em família e tentam levar à frente aí esse empreendimento para dar uma graninha para a família. Agora a gente quer saber aqui no Rede de Olhares quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar em família. Tem conflito aí no meio? Como é que se pode mediar esses conflitos? Como é que se pode fazer para melhorar esta relação? E quando se fala em assunto de família, em assunto de trabalho, quando é que este assunto deve ficar somente em casa e quando é que pode se discutir coisas de casa no trabalho e vice-versa? E por falar em irmãos, nós temos também aqui o Neymar e o Ivan, que vieram de Nova Pádua para participar do programa. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Irmãos aí que fazem um som junto. Desde quando estão tocando juntos, hein? Desde os 16 anos. A gente montou uma banda lá e estamos tocando junto. E aí continuamos ainda. A gente tinha 4 integrantes e hoje são só 3. E desde os 16 anos, vocês estão com que idade agora, você? Eu tenho 22. E o irmão? Ele tem 25 anos. 25. Já tem um tempinho, então, que estão juntos, Já tem um tempinho que a gente toca. Tá, ok. Daqui a pouquinho vocês entram na nossa conversa também. Tudo certo. Tem som no final do primeiro bloco. E, Cláudia, o pessoal em casa pode participar conosco também, né? Pode sim, Jefferson. Então, o pessoal de casa pode ligar para cá no nosso telefone 3218-2194 ou entrar em contato com a gente pelos nossos canais de interatividade através do Twitter, @UXTV, e do e-mail, redeolhares@ux.br. Tá, ok. Para começar, vamos assistir uma reportagem aí de sapateiros. É um pai que passou para uma pessoa muito especial da família essa paixão pela profissão de sapateiro que hoje já é rara, mas tem mais uma raridade nessa reportagem que você acompanha a partir de agora. Já são mais de 50 anos de profissão. Seu Luiz aprendeu desde cedo com o pai, o senhor Jacob, a lida com os sapatos. Foi já na minha infância. Eu já comecei a trabalhar com a idade de 10 anos. A herança que o pai deixou é tão forte que o nome da loja de consertos permanece o mesmo até hoje. Tanto que os clientes se confundem e o chamam de seu Jacob da sapataria. Mas o trabalho em família não parou por aí. Para continuar a tradição, a filha Isabel assumiu o posto junto com o pai. E hoje é conhecida como a Bela da sapataria. Meu avô já tinha, a sapataria há muitos anos já. Me criei dentro de uma sapataria. Dos 5 filhos de seu Luiz, a única que continua a geração dos sapateiros é a Isabel, com mais de 20 anos em consertos de bolsas e calçados. E a Isabel sempre vinha mais, e começou a gostar do serviço, começou a gostar e foi ficando, e hoje ela trabalha muito bem na área. Só não faço mais pesado que é sola e salto, essas coisas. Mas o acabamento, a pintura, tudo eu faço em calçado. Com o título de ser uma das poucas sapateiras de Caxias do Sul, o pai fala com carinho da filha e garante que a clientela aumentou com o toque feminino. O serviço dela é mais em bolsas, aí que hoje tem muito conserto em bolsas. Coisa que eu não fazia antigamente, era muito difícil eu fazer um conserto de uma bolsa. Hoje eu trabalho até, você entra 10 partes de calçado, que é para entrar meia dúzia de bolsas junto. Seu Luiz tem 10 netos, mas nenhum deles se interessou pelo mundo dos concertos. O sapateiro diz com orgulho a paixão pelo que faz. É uma coisa que é um vício que eu tenho. Eu sem isso aqui, eu não, acho que não sei o que seria. Aí eu falava dessa raridade porque temos aí uma mulher trabalhando como sapateira, né? Algo que não é muito fácil de encontrar. Professor Tejada, esse negócio de trabalhar em família, hein? Qual que é o primeiro problema que nós podemos encontrar quando se fala em trabalhar em família? E eu pergunto isso de acordo com a sua experiência, é claro, né? Conhecimento de vida também. Bom, na verdade, assim, tem vários problemas, A primeira coisa, assim, que trabalhar numa empresa familiar, ela tem uma, como é que eu vou te falar? Tu vive a empresa de domingo a domingo. Então, tu vai daqui a pouco almoçar com teus familiares, vão falar de amenidades, mas com certeza vão falar de trabalho também.
Então, tu não tem uma... Como é que eu vou dizer? Tu uma vive divisão, diuturnamente a empresa de domingo a domingo. Uma outra coisa que eu percebo, assim, que eu trabalho já em empresa familiar, é que a cobrança, embora possa parecer paradoxal, ela é muito forte. Então, sempre espero que tu faça o melhor. Os nossos irmãos que trabalham no ramo de imobiliárias aqui em Caxias do Sul. O seu nome completo primeiro, por favor? Rafael Concato. Então, Rafael, tem muito disso de levar esse conflito, que é normal às vezes no ambiente de trabalho, né, professor Tejado, no conflito entre colegas para casa também? Acontece bastante. Aliás, quem trabalha em família, no nosso caso, nós almoçamos junto até, também. De segunda a sexta-feira. Que fica prático também, porque quem trabalha em família tem que abrir a empresa e fechar a empresa também. Né? E aí, quer dizer, tu tem que te doar por completo. Eu até, nos últimos meses, não almoço mais em família. Pelo menos com a família do Rafael e do meu pai, que trabalha conosco também, né? Mas, enfim, de fato, a grande dificuldade é saber separar quando você entra para a empresa e quando você está fora nessa questão de trabalhar em família, né? Na realidade, eu trabalho desde meus 11 anos lá. Estou com 35. Meu pai é falecido há 3, né? Então, eu assumi a parte administrativa há 3 anos, né? Quando ele faleceu. Tem minha mãe, que participa, assim, não todos os dias, mas ela está frequentemente lá também. E, atualmente, a minha esposa. Né? Então, para mim, o maior desafio foi, estar à frente de uma empresa de quase 40 anos sem deixar ela cair, né? Porque, como eu falei, eu estava desde a minha infância praticamente ajudando, mas a parte administrativa só aconteceu mesmo nesses últimos anos, né? Na sua opinião, o quanto que é importante ter ideias diferentes dentro desse empreendimento e o quanto que é importante ter essa afinidade, ou pelo menos pegar as ideias diferentes e afinar essas ideias? Como é que se pode estabelecer essa relação? Tem que ver a ideia de cada um e o que realmente é viável para o negócio. Não sei como, enfim, qual era a situação dos irmãos, enfim, mas se ele está ali há tanto tempo atrás de um negócio, está dando certo, e aí entra um terceiro com ideias muito inovadoras, e que realmente assusta, que pode levar o mercado, enfim, o segmento deles para um lado totalmente diferente. Então, vamos arriscar, não vamos, mas está dando certo assim, para que a gente vai mudar? Agora, tem duas áreas que eu acredito que que tem essa questão da sucessão familiar, a mim, pelo menos, bastante claras, que é a área do direito e a área da medicina. A gente conhece muitas famílias de médicos, famílias de advogados. Então, nós temos aqui o Itamar e o Alexandre, né, que ambos estudaram a área do direito. Agora, foi influência do pai ou foi essa questão mais teve uma pressão ou foi mais uma vontade própria mesmo de você de seguir a mesma carreira que o pai? Com certeza pressão não houve. O que existe, o que faz com que o adolescente com 17, 18 anos tenha que definir qual curso vai fazer, qual caminho a trilhar, nessa época da vida é feita uma análise do mercado, das pessoas próximas, né? Então é evidente que esse convívio familiar, e talvez até dependendo do estilo das pessoas, no caso do pai, sempre conversando sobre o trabalho, né? Relatando circunstâncias das mais diversas, enfim, isso talvez tenha feito, né, seguramente fez com que eu me aproximasse para a área do direito. A curiosidade que eu achei muito interessante, muito bom para mim, é que a minha esposa e a minha neta foram minhas alunas, as duas sentando lado a lado. E o senhor, e agora a gente quer saber desse sentimento de pai, então, essa coisa de passar, mais do que a relação familiar, é o conhecimento, a troca de conhecimento em sala de aula. Como é que foi essa experiência? Bem, primeiro eu queria fazer realçar uma questão assim. A Nádia, esses dias, disse para as alunas dela lá, elas dizendo, pô, um pai desses aí deve ter dado muito conselho. Conselho? Meu pai nunca me deu conselho. E eu acho que eu nunca dei.
nem para o Alexandre, ou para nada, assim. Mas isso foi algo pensado? Quer dizer... Não, assim, nem nisso, nem na área de direito, nem para a vida. Eu acho que, assim, eles foram mais de ouvido, assim, porque se dependesse de mim, aconselhar, assim, eu não iria aconselhar. E além de trabalhar como músicos, tem uma outra atividade em família também, não é verdade? Isso mesmo, a gente trabalha na área de construção civil. E aí, quem são as pessoas da família de vocês? É meu pai, eu, o Neymar, e tem mais um irmão ainda que trabalha conosco. E como é que é essa relação com o pai, hein, no ambiente de trabalho? Olha, agora, tipo, ele passou bastante informação pra gente, então a gente sabe se virar, né? Então sempre acontece algumas intrigas, alguma coisa sempre acontece ali no meio do serviço. Ultimamente ele passou por uma cirurgia na pedra da vesícula, ele teve que retirar, ficou um tempo fora. E aí a gente acabou tendo que assumir o serviço. Aí o Ivan também acabou largando um tempo, veio para Caxias, tentou uma vida aqui, não conseguiu, acabou voltando para lá. E daí a gente vai conversando. Ele é mais experiente, com certeza. Mas como eu estou cursando engenharia civil, então tem algumas ideias, por aqui é mais fácil da gente fazer e tal, a gente vai conversando. Toda história tem um início, toda história tem um final. A minha começou pelo meio e nunca acabou. Conheci uma linda garota, ela me olhava o tempo todo, mas eu não sei o que ela pensa de mim. Eu não sei porque tudo é assim. Tava cansado de esperar, de ver o tempo passar. Vou embora e não penso em voltar. Participe com a gente fala ao vivo, então, e a Cláudia tem os canais de interatividade. Sim, Jefferson, o pessoal de casa, então, pode ligar para cá no nosso telefone 3218-2194 ou entrar em contato com a gente pelo Twitter, @UXTV, e no e-mail redionares@ux.br. Tá, ok. Vamos começar esse segundo bloco assistindo uma outra reportagem que fala aí sobre irmãos que optaram pela mesma profissão. Eles têm 6 anos de diferença. Viveram fases distintas, mas optaram pela mesma profissão. Joyce é formada em jornalismo, enquanto Josemar ainda frequenta as salas de aula. A irmã mais velha é assessora de imprensa e o caçula trabalha com fotografia. Apesar da semelhança, eles juram que a escolha profissional foi por acaso. A minha irmã, eu perguntei para ela, fiz uma pergunta para ela uma vez se ela me aconselhava a fazer jornalismo. Ela estava, eu acho que, recém-saída da faculdade, enfim, naquele processo de procura de primeiro emprego e tudo mais. E ela me disse que eu deveria fazer apenas se eu quisesse, que não teria que ser uma coisa estática, enfim, que eu teria que seguir o exemplo dela. Nunca imaginei ele jornalista. Aliás, eu nunca imaginei ele na área da comunicação. Sei lá, eu achei que ele ia ser um escritor, alguma coisa assim, sabe? Mas, enfim, fiquei super feliz. É estranho, mas ao mesmo tempo é legal, porque eu tenho um colega junto comigo. Além de ser meu irmão, ele é meu colega de profissão. Joyce e Josemar nunca conseguiram trabalhar juntos. Os dois até passaram pelo mesmo emprego, mas em épocas diferentes. Sempre que podem, os irmãos trocam figurinhas sobre a profissão e também esclarecem dúvidas referentes ao trabalho de cada um. Eu tenho preferência pelo impresso, é uma coisa que eu gosto bastante, que eu quero seguir na minha carreira. E ela tem uma preferência por uma assessoria de imprensa, também pela televisão, é uma coisa que ela gosta desde a faculdade. Então, na vida a gente tem gostos parecidos, mas no jornalismo eles são diferentes. Igual a Josemar, tô com um problema numa pauta, me ajuda. O que tu acha de eu fazer isso? E ele me passa os textos dele, revisa pra mim, não sei se ficou legal o lead e tal. Então é bem bacana isso, é legal. Aí os dois irmãos que optaram pela mesma profissão. Aqui no estúdio nós temos também a Daniela e o Sérgio, que optaram pela oftalmologia. Tudo bem com vocês? Tudo, boa noite. Como é que foi essa... Teve interferência do irmão na escolha pela profissão? Na verdade, teve interferência do pai, né? Meu pai já trabalhava com o irmão dele em oftalmologia também. A gente vem de uma família em que todo mundo é médico. Então, era natural que nós fôssemos também. Tanto que quando a gente
escolheu prestar o vestibular para medicina, não foi surpresa para ninguém, era um caminho natural. Olha, Jefferson, eu acho que, na verdade, existe uma interatividade, né? A gente troca figurinha, né? Porque eu acho que isso foi uma orientação que o nosso pai deu. Nós trabalhamos na oftalmologia em áreas distintas, em áreas específicas, e então, na verdade, o meu trabalho complementa o dela e o dela complementa o meu, né? Certo. Mas como o Tejada falou, realmente não existe, pelo menos na nossa família, não existe distinção de trabalho e casa. A gente fala no trabalho de trabalho e fala em casa de trabalho como se estivesse no trabalho. A gente vai assistir uma reportagem agora que é de uma família que trabalha com produção de vinho, de uva e de vinho. E como a gente vai conferir na reportagem, a adolescente ela tem formação universitária em moda e estilo. E hoje ela trabalha com marketing numa vinícola. Vamos conferir essa história. Um negócio de família, ou melhor, uma paixão de negócio em família. Deunir e o irmão compraram estas terras em 1999. Plantaram uvas para produzir vinho. 10 anos mais tarde, o empresário chamou a filha para ajudar na administração da empresa que carrega o nome do avô dela. A família se reuniu, todo mundo, meu tio, meu pai, meu irmão, todo mundo me chamou para uma conversa. O pessoal do planejamento estratégico também estava lá e me pegaram de surpresa. Disseram, olha, é o seguinte, tu tem um grande patrimônio aí, uma vinícola, uma propriedade linda, um monte de coisas legais que podem acontecer aí com a vinícola que estão nas tuas mãos. E agora tu tem que decidir se tu quer continuar um caminho diferente ou se tu quer vir aqui, começar a fazer história aqui junto com o teu pai, aqui na vinícola. Um desafio e tanto para Daiane, estilista de formação. Pesou porque, claro, uma coisa da família, envolve muita emoção. Nós não somos pessoas que vieram com os pais que trabalhavam nesse segmento, a não ser os nossos avós e bisavós. Mas mesmo assim existe, né, dentro das nossas veias um pouco dessa cultura. Hoje, Daiane e a família administram 55 hectares de uvas viníferas plantadas no município de Flores da Cunha. O vinho produzido pela empresa está entre os mais bem conceituados do Brasil. Hoje, mais que nunca, eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, porque eu sou apaixonada por isso hoje e não me vejo mais fazendo outra coisa. É isso, com certeza. Como você conferiu, essa reportagem foi exibida pela primeira vez no mês de março de 2012 aqui pela UXTV, e nós resolvemos resgatar essa história porque tem muito a ver com o assunto de trabalho em família, que é o tema do Rede de Olhares de hoje. Seu nome, por favor? Domiciano Moreira. Você é estudante do curso de? Administração. Profissionalização é a palavra que eu tirei daqui e também da fala do Neymar no finalzinho do primeiro bloco, né? Quer dizer, a família já trabalhava e precisa se profissionalizar cada vez mais. O porquê é importante essa profissionalização, na sua opinião, claro? Primeiramente, quero parabenizar as sociedades que deram certo na família. Eu acho que assim, primeiramente, eu acho que tem que ter visão de negócio. São negócios familiares, mas cada um tem que ter seu perfil. E em cima disso, nada mais que a adequação, o aperfeiçoamento para fazer com que isso dê certo. Porque em alguns momentos o que era um hobby ou uma profissão do pai ou da família faz com que a pessoa tenha, vou seguir os mesmos passos e não ter o perfil para aquilo. De toda essa conversa aqui, o que você tira aí quando se fala sobre trabalho em família? Eu acredito que é sempre importante, então, ver as opiniões, né? Porque sempre o trabalho em família, sempre surgem opiniões, divergências. Então, tirar de tudo isso o que realmente você gosta, mas também o que realmente é viável, né? Então, eu acho que é o mais importante. Tá certo. Obrigado, viu, professor Tejada. E aí, dicas, hein? Administração de conflitos que acontecem dentro do empreendimento familiar. De tudo isso, hein? Para quem está pensando em investir num negócio familiar, o que a gente pode dar de orientação nesse momento? Bom, eu acho que todos os participantes deram contribuições muito interessantes e eles comentaram uma coisa muito bacana, que é a questão de afinidade. Então, os perfis, eles, para mim, ao meu ver, eles têm que ser complementares. Então, daqui a pouco, se forem pessoas muito semelhantes, eu acho que as coisas
não podem correr de acordo. Então, as personalidades são diferentes, mas tem perfis que se complementam. Nesse aspecto, eu acho que a empresa familiar ela deve cuidar um pouco. Então, os temperamentos muito diferentes, daqui a pouco pode tornar um negócio um pouco complicado. Independente eu acho, da qualificação, independente do potencial de cada um, tem pessoas que se torna mais fácil trabalhar. O temperamento... Então, nesse aspecto é interessante. Um outro aspecto também que eu vejo assim, em relação à empresa familiar que a gente deve levar em conta é a questão, falaram muito aqui, a questão também do respeito profissional. Então, o conflito ele vai haver sempre. Não existe empresa no mundo que não tenha conflito. Ou seja, o que é a base do conflito? São ideias diferentes. Então, mas aí eu preciso ter um respeito próprio. Então, teoricamente, quanto mais conflito na empresa, é interessante. Por quê? Porque são ideias diferentes, mas eu preciso ter um respeito profissional, então aceitar o que é diferente. E aí inclui um aspecto que nem todos têm na personalidade, que é a questão de humildade. Então, daqui a pouco, puxa, eu sou o dono da empresa, ou eu tenho mais tempo aqui na empresa, ou tenho mais experiência, mas daqui a pouco tem um parente meu, enfim, um colaborador que tem uma ideia melhor que a minha. Eu tenho que chegar, não, realmente a tua ideia é melhor, nós vamos adotar isso aí. Pelo Nesse bem aspecto, do negócio. Então, né? o conflito é uma coisa assim que, bem administrada, ela é muito, muito produtiva. O japonês fala isso, o conflito é uma grande oportunidade de aprendizado, que tu aprende no conflito. Só que eu tenho que trabalhar isso, eu não posso, às vezes o que acontece, eu trabalho como consultor, tem empresas assim que eu chego, não, mas aqui a gente não tem conflito. Não existe vida sem conflito, não existe empresa sem conflito. O que acontece? As pessoas aceitam o que os outros dizem e não ficam quietos. Mas existe um conflito velado. Verdade. Mas, Então, na verdade, aspecto, não se pode usar esse conflito, transpor esse conflito para dentro do ambiente familiar, né, professor? Quer dizer, deixar ele, tentar ao máximo, deixar ele no ambiente de trabalho. Com certeza. Só que é uma coisa muito complicada. Eu vejo assim, respeito a opiniões contrárias, mas a empresa familiar é uma coisa que tu vive 24 horas. Não, é muito difícil separar. Eu acho que, concordo com você, tem que separar, concordo. Mas uma coisa é eu saber que tem que separar, outra coisa é eu separar. Fazer um exercício, né? Muito complicado. Tem que tentar, pelo menos. Tem que tentar, concordo. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença, a participação de todos vocês conosco aqui na UX TV, os estudantes do curso de administração, sejam sempre bem-vindos. Ter paciência, né? Dialogar bastante, então, você que pensa em ter um empreendimento familiar e também você que pensa em seguir a profissão dos pais. A gente vai encerrar o Rede de Olhares de hoje com o som do Neymar e do Ivan. Voltem sempre vocês também bem-vindos, ok? O que vocês vão tocar para nós? Nós vamos tocar o Surto, Tudo é Possível. É composição própria? Não, é música de banda de outras bandas. Ok, tá certo. O Rede de Olhares volta amanhã ao vivo às 6h30 da tarde, sempre aqui pela UX TV, canal de identidade. Fazer o que a gente bem pensar, ficar onde fosse preciso. Sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer. Fica comigo, eu posso te esperar, seja quando for, pro resto da vida. Eu quis o tempo todo enquanto estivermos perto. Eu só não soube como dizer, mas ainda vou tentar. Se a sua canção fosse minha, você não estivesse sozinha e não precisasse explicar nada a ninguém. Sei que pode ser, tudo é possível, é só você querer. Fica comigo, eu posso te esperar, seja quando for, pro resto da vida. Sei que pode ser.